Hoje nós vamos falar sobre o chakra umbilical. Bom, semana passada nós falamos do chakra básico e no chakra básico a gente falou muito da questão das raízes, da gente criar assim uma raiz forte para a gente poder evoluir, crescer, se desenvolver. E hoje nós vamos falar do chakra umbilical, também chamado de chakra sacro, que ele veio para fluir, né? Que é para a gente fluir a vida. O chakra básico veio para a gente criar essas raízes e o chakra umbilical é para a gente fluir, né? Então, o chakra umbilical, o elemento dele é a água, que é fluida, justamente para que a gente possa fazer esse movimento. O objetivo é justamente que a gente se mova, que a gente crie coisas novas, que faça mudanças nas nossas estruturas. Então, que a gente possa se expandir, crescer mesmo. E, em especial, voltada para os relacionamentos com outras pessoas, para que a gente consiga saber ter relacionamentos harmônicos e saudáveis com outras pessoas. Que, vamos combinar, né, gente? Nem sempre é uma tarefa simples, né? Porque quando a gente gosta de alguém, a gente ter esse relacionamento é muito gostoso. A gente se aplica, a gente se dedica, a gente cede, né? Há uma troca. Mas quando são pessoas difíceis, o que a gente tem ali alguma coisa mais complicada, é difícil, né? É difícil ter esse convívio. E eu sempre falo, né, que as únicas pessoas que a gente escolhe para a vida, para convívio de relacionamento, é o parceiro, né, o cônjuge, a esposa, né, quem tá ali do nosso lado, ou os amigos. O resto a gente não escolhe nada, né? Então a gente não escolhe família, parentes, antepassados, filhos, pai e mãe, a gente não escolhe nada, apesar que existe uma linha aí dizendo que os filhos escolhem os pais, né? Então assim, mas tirando essa questão dessa linhagem, a gente não escolhe, né? Imagina colega de trabalho. De repente você pega ali uma pessoa bem difícil para conviver, né? Um parente difícil de lidar, e é esse chakra que vai nos auxiliar nesse fluir da vida, nas questões dos relacionamentos. Então vamos lá, né? A cor dele é o laranja, né? Então a gente aí combinou hoje, tá todo mundo de laranja, né? Quem pode, né? Quem não conseguiu aí não tem problema, tá? Já amadureceu, né? Tá tudo certo, tá bom? E o óleo essencial que a gente pode utilizar é o tangerina e o ylang-ylang, que no caso da tangerina, que ele é fresco, né? E o ylang-ylang, ele é considerado a flor das flores. O objetivo é a harmonia, né? Trazer a harmonização do nosso corpo, né? Mente, espírito, aquele integral, né? E ele tem também assim um cheirinho de mistério, de sedução. E ó, até vou pegar aqui, ó. Eu gosto muito desse livro aqui, viu, gente? Se vocês quiserem, que é daquele que eu indiquei, lembra no grupo do Fernando Amaral? Eu até marquei aqui, ó, o ylang-ylang, ele é muito voltado para as mulheres que estão em fase de menopausa. Então, justamente porque tem a pele ressecada, né? Tem todas as questões aí, couro cabeludo. E ele também vem trazer um pouco aí de afrodisíaco por conta das questões de frigidez também, né? Diabetes, olha só quanta coisa, né? E ele fala que ele é proveniente aí de uma flor muito macia. O aroma dele é sedutor e é envolvente. Então, assim, é mais voltado sim para a mulher, mas quando a gente fala em chakra umbilical, né, existem muitas questões envolvendo aí, não só por conta da mulher que tem essa questão da menopausa, o homem também tem, né, o processo de andropausa, é um pouquinho mais para frente do que o da mulher, mas o chakra umbilical, ele vem muito para essas questões de ordem sexual, de deficiências, de problemas, principalmente assim, descontroles de fluxo menstrual para as mulheres, problemas de ereção para os homens, deficiência de sistema linfático,
ejaculação precoce, descontroles, né, em geral, acúmulo de gordura acentuado na região do quadril. Sabe aquela pessoa que você vê que ela tem assim, a batata da perna torneada, musculosa, a coxa musculosa, os braços musculosos, mas por mais que ela faça academia, mas a barriga tá ali aquela pelotinha ali, aquela gordura localizada acentuada, ela não consegue, é um bloqueio muito forte ali do chakra umbilical. Olha que interessante, né? Às vezes a pessoa tá lá fazendo um monte de atividade, fica torneada em todas as partes do corpo e naquela região ela não consegue. Então existe aí um bloqueiozinho que a gente precisa observar. E todas as questões de obesidade em geral e cistos, né, com relação aos ovários da mulher e infertilidade, tanto para homem e para mulher, tudo relacionado aí a esse chakra umbilical. É bom a gente olhar com atenção, né? Quando a gente vê aí, às vezes, aquela mulher que tenta engravidar, né, e não consegue, a gente tem aí bastante coisa mais profunda aí pra gente observar, né? Com relação às questões comportamentais, né, os bloqueios que esse chakra traz, também as dificuldades nos relacionamentos, como a gente acabou de falar, né, que o objetivo é esse fluir da vida nas nossas relações com o outro, então ele traz esse problema aí, as dificuldades com cônjuge, parentes, amigos, colegas e aí com qualquer pessoa que estiver na nossa vida de alguma forma. Também tem muita questão da pessoa se podar, sabe aquela questão da autossabotagem? A pessoa tem tudo ali engajado para ela poder ter o sucesso de alguma coisa, mas alguma coisa vai lá e bloqueia e ela traz aí a autossabotagem, ela se poda no momento de alegria, no momento de fluir aí, de repente ter um sucesso, ela dá um passo para trás, aí ela puxa, né, o freio de mão. Olha que forte, né? Também a falta de aceitação com o corpo, a baixa autoestima e a dificuldade de viver a vida. Aí a pessoa ela começa a não se gostar, né? Então ela não gosta do que ela vê, do que ela enxerga. Então a gente precisa fazer um trabalho aí de autoestima, de autoconfiança, para que essa pessoa possa a voltar a se olhar com mais carinho, com mais atenção, desbloqueando aí esse chakra umbilical. Bom, então, nós falamos aí também, né, da tangerina e do ylang ylang, que são os óleos essenciais. Podemos passar direto ali na região 2, 3 dedinhos abaixo do umbigo, que a gente tem ali o ponto ara, né, que é a região do tandem. Toda a região ali do chakra umbilical é chamado de tandem, e bem o pontinho ara, que é o pontinho que tem a maior absorção e que também emite uma forte energia, é ali nesse pontinho de 2 a 3 dedinhos abaixo do umbigo. A gente pode passar ali, fazer um movimento circular, para quem quiser pode fazer um pouquinho de movimento a mais, uma massagem, aí fica a critério de cada um. Para nós aqui tá bem separado, básico, então a gente está lá com a conexão com a terra, e agora aqui o umbilical com todas essas questões dos órgãos sexuais, mas que em especial está conectado com os relacionamentos, né, com o nosso fluir da vida, né, então também para a gente observar. Por isso que às vezes tem algumas pessoas com tantas travas, né, emocionais nesse sentido. A gente tem aí uma coisa pesada, né, com relação a excessos e a falta dessa questão de sexualidade, que também é uma questão importante para a gente observar. E tem aí, né, gente, também questões históricas, né, envolvendo todas essas questões que trazem esses bloqueios, né. Pedras laranjas, né? Mas em especial a ágata fogo, que é aquele laranja mais escuro, mais queimado, o topázio imperial, a pedra do sol e a cornalina. A gente falou na semana passada da obsidiana, não foi? Não, da turmalina. A turmalina tem várias cores, então a gente pode usar a turmalina, laranja, né, e encontrar. E outra coisa que eu encontrei também é que assim, cada pedra tem um sistema próprio, então tem algumas que a gente não pode molhar,
né? Porque você vê, quando a gente faz um curso de cristais, de pedras, eles falam assim, você tem que deixar 2 minutos em água corrente, ou virar à noite com uma água com sal, e não são todas as pedras e todos os cristais que podem ser feitos assim. Então a minha sugestão para uma limpeza de pedras ou cristais, o reiki, né? 2, 3 minutinhos aí de aplicação de reiki na pedra, ela já vai estar higienizada antes e depois da aplicação, tá bom? Então o elemento água, principalmente aí por essa questão de movimento, de fluir da vida, e uma coisa muito importante, o deixar ir. Isso a gente fala muito forte no intestino, né? Deixar ir. Quando a gente tem um problema de intestino aí muito forte também, ele acaba influenciando. Eu deixaria o intestino aí nas duas ordens, né? No intermediário dos dois. Mas como a gente está falando do deixar ir, eu acho que tem uma parte do intestino aí que é muito importante, que às vezes a gente tem aí, quem tem intestino preso, precisa observar essa questão de desapego, que de repente a gente está ali, né, segurando e não deixa a coisa dar uma continuidade, tá bom? As posições do reiki para esse desbloqueio, a minha sugestão é fazer a autoaplicação completa e depois você volta nesses pontos, que é o 7º e o 11º. Lembra que é bem aquele abaixo do umbigo e nos rins, né, na altura dos rins, nas costas, né, tá bom? E olha aí, né, os rins também, né, deixar ir, né, a água da vida, a água que flui, e lembrando que a água parada traz a má água, a água que fica ruim, parada, e a água parada apodrece, né? Então olha aí, né? E aí essa má água vai fluir para o corpo todo e talvez ela dê uma paradinha ali na tristeza, ali no cardíaco, né? Onde a gente fala da mágoa mesmo, né? Então talvez tudo possa já estar começando lá embaixo. Primeiro que não é simples alinhar os chakras, né? Ah, vem aqui que eu vou fazer um alinhamento do seu chakra, você já vai alinhar tudo. Para mim já não é assim tão simples. A gente vai ter que fazer várias aplicações e hoje tá desequilibrado uma coisa, amanhã outra, porque sempre a gente tem um desalinho, mas existem chakras que a gente veio para tratar uma vida inteira. De repente, assim, é um ponto fraco, ou de repente, assim, na minha adolescência, meu ponto fraco era um chakra. Aí depois, sei lá, na maturidade é um outro chakra, que nem a gente tem aí a questão das mulheres com relação ao fluxo da mulher, ela tem muitos altos e baixos a vida inteira, né? Porque a gente tem aí, a mulher tem o processo de transição para adolescência, aí depois ela vem a questão da maternidade, depois tem aí agora a menopausa, e aí vai tendo, gente, olha, Deus abençoe as mulheres, viu? Porque, e o homem não, o homem ele vem num fluido fixo e ele só vai ter esse ponto aí um pouquinho mais acentuado lá na andropausa, que vai ser bem lá longe, né, assim. Somos cíclicas, pois é. E esses cíclicos mexem muito, né, com esses chakras todos, né? E não é só um, né? Sempre tem mais do que um chakra aí atuando. Sabe uma coisa que é muito interessante, que eu vejo muito, assim, as pessoas que eu atendo toda semana. Então, ela já tem uma coisa fixa, que a gente sabe que a gente precisa trabalhar ali naquele momento. Mas de uma semana para outra muda. A gente sente na mão o chakra, né? Que assim, olha, tá desequilibrado hoje esse. Aí no dia seguinte vai lá, não, mas espera um pouco, como que pode, né? Então a nossa vida é muito fluida. Legal, né? Legal assim, né, gente? É porque a gente é movimento, né? E então o verbo para esse chakra é eu sinto. Então quando você vê uma pessoa muito, vai conversar com ela e ela fica, não, mas eu sinto isso, eu sinto aquilo, eu sinto, vamos observar que já tem alguma coisinha ali que precisa. Mas a gente tem jeito, viu? Tem jeito, porque Deus colocou a gente aqui e falou assim, vai com fé, né? Então é isso, gente.